Paz, igreja, graça e paz, povo de Deus. Gente, nesse momento eu queria trazer uma mensagem simples, mas poderosa. Sabemos que estamos vivendo esse momento tão complicado e tão difícil, porque há uma crise que bateu no mundo inteiro, não só a crise, mas também esse vírus que tem batido na porta de muitas pessoas e tem afetado muitas pessoas. E diante dessa crise, onde devemos manter os nossos olhos? Diante dessa crise, aonde devemos manter os nossos olhos? É por isso que é tão importante, porque na época passada, homens de Deus venceram, porque os seus olhos se manteve olhando para Deus e para suas promessas. A mesma coisa hoje, gente. Devemos entender que Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está no controle de toda circunstância, Deus está no controle de tudo isso que está ao nosso redor, colocando pavor e desespero a muitas pessoas. Mas em tudo há um propósito de Deus. O nosso propósito é apenas continuar olhando para Ele e observando as suas promessas. É por isso que é muito importante não tirar os olhos de Deus. Por isso que no Salmo 34, versículo 5, diz assim: e olharam para Ele e foram iluminados. Observe, quando você olha para Jesus, isso produz esperança, isso produz algo tão sobrenatural dentro de você, que você começa a enxergar além da tempestade, você consegue enxergar além da adversidade, você consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Olhe para Jesus, olhe para as suas promessas, olhe o que Ele escreveu através dos autores, através também do Espírito Santo. Para que no momentos difíceis que nesse momento estão passando, nós se apegar à promessa de Deus e à palavra de Deus. Continue olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso sumo sacerdote, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o lugar onde eu me refugio, Ele é o lugar onde eu reponho as minhas energias. Esse é o nosso Deus. Olhe para Ele, e a Bíblia diz, e olhando para Ele foram iluminados, e o seu rosto não ficaram confundidos. Rapaz, isso aqui é tremendo. Quando você olha para Jesus, com certeza você não vai colher confusão ou sentimento de dúvida. É necessário você olhar para as promessas de Cristo, é necessário você olhar para aquilo que Deus prometeu a mim e a você. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz a palavra: confie no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconheça Ele em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconheça Deus em tudo que você vai fazer. Coloque Ele como centro de tudo. Deixe Ele tomar o teu coração, para que Ele venha apaziguar a guerra que há dentro de você e colocar essa paz, essa tranquilidade. A Bíblia diz: seja paciente na tribulação, perseverai na oração. Jamais devemos desistir, gente, ou jogar a toalha, assim como o discípulo, quando passou a noite toda e não conseguiram pegar nada, eles já tinham desistido. Mas aprenda isso: quando você praticamente está pensando em desistir, sempre vem uma palavra de esperança, assim como veio para os discípulos. Quando Jesus entrou no barco dele, ali entrou a esperança de mudar aquela situação, aquela adversidade que era impossível humanamente falando, porque eles não tinham pegado nada. Mas quando eles agiram segundo a promessa de Deus, como Pedro disse: Senhor, eu tenho trabalhado a noite toda, eu não peguei nada, eu usei as minhas próprias forças, a minha capacidade humana e não produziu nada, mas sobre a tua palavra, sobre a tua revelação, eu vou lançar de novo. É na palavra de Deus que eu e você devemos permanecer e manter firme. Aleluia! Oh, glória seja dada o nome de Jesus.
Se mantenha firmado nas promessas de Deus. Em Isaías 41:10 ele disse: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo com a destra da minha justiça. No Salmo 27, versículo 1 diz o seguinte: ele é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Mesmo que um exército me cerque, amarrado até os dentes, eu não temerei, porque nele eu confiarei. Aleluia, aleluia. O que tem colocado medo no teu coração, o que tem colocado pavor dentro de você, continue olhando para a promessa de Deus. Olha o que Davi fala também aqui, ó. Eu amo isso aqui. Ele disse: busquei o Senhor e ele me respondeu e livrou de todos os meus temores. Quando você busca Deus, o medo cai por terra. Aleluia. E a coragem surge dentro do seu ser, quando você realmente confia em Deus de todo o teu coração, quando você se apoia nele, quando você continua fixado os seus olhos nele, pode ter certeza, ele vai agir, ele vai se mover. Eu amo o que Jó falou, disse: mesmo que ele me mate, eu confiarei nele. Jó não tinha medo da morte, Jó não tinha medo de nada. Eu confio no Senhor, eu continuo olhando para o Senhor. Aleluia. Eu não sei o que é que você tem enfrentado esses dias, eu não sei o que é que você tem enfrentado nesse momento, mas eu creio que Deus sabe de tudo que você tem enfrentado, e essa palavra é para você se levantar, essa palavra é para você dizer: não, a vida continua, eu tenho que me levantar daqui. Aleluia. Se levante e joga o medo fora. Se levante e joga a dúvida fora. Se levante, e é isso que Deus está falando conosco nessa tarde. Levanta a sua cabeça. Olha o que a Bíblia diz. Eu amo isso aqui também, gente. Os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está contemplando tudo. Ele não tira os olhos do justo. Ele contempla e vê tudo. Olha que coisa linda. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e sobre o que espera na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para conservar vivo na fome. Em outras palavras, Deus conserva a gente e vai conservar até o fim. Seremos imunes desse vírus. Seremos imunes dessa luta. Deus não tirou Daniel da cova. Aliás, Deus não tirou Daniel da cova. Deus permitiu que Daniel fosse à cova. Mas ele não morreu na cova. Daniel saiu liso, porque permaneceu olhando para Jesus. A fornalha de fogo, Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego. Permitiu que ele entrasse. Mas o quarto homem estava lá com ele. Jesus de Nazaré. E diz a Bíblia que o fogo não tocou nesse homem. Nem cheiro de fumaça existia na sua roupa. Que Deus é esse, gente? Aí eu pergunto, será que o Deus do passado envelheceu? Está gagá com a muletinha? Parou de operar? Não. Ele continua sendo o mesmo hoje, ontem e eternamente. Esse é o nosso Deus. Esse é a nossa fortaleza. Esse é aquele que nos sonda, nos conhece. Ele sabe que no momento de aflição, ele disse: nunca te deixarei e nunca desampararei. Observe o que eu vou falar aqui no Salmo 27, só para a gente parar e concluir. Versículo 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mesmo que os mais próximos te abandonem, mesmo que o mais próximo rejeite você, mas Deus jamais vai rejeitar você. Ele está pronto para recolher você, para abraçar você nesse momento tão difícil e complicado. Mas vamos passar e lá na frente vamos dizer: Deus nos livrou daquele mal e hoje estamos firmes em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Eu sempre oro o seguinte: que Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família, que Deus não permita que nenhum mal venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Assim eu profetizo e declaro em nome do Senhor Jesus.
Que Deus abençoe, que você tenha esse restante de dia muito abençoado, em nome de Jesus.